curso Travessia, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso componente hoje de matemática. Eu sou a professora Nádia e eu espero você aqui, ó, bem apertadinho para a gente começar a nossa aula de hoje, ok? Mas antes, vocês reconhecem essa fotografia, não é? Então, hoje é dia da gente clicar. Hoje nossa aula vai ser em cima só de fotografia, tá certo? A gente vai tirar foto de tudo hoje. Eu convido você a fotografar junto comigo, tá certo? Fotografar o que há de mais belo, o que há de mais lindo na nossa cidade de Recife, em Pernambuco, trazer esse turista de volta para a nossa cidade, tá certo? Vamos iniciar nossa aula hoje, ó, no clique, ou juntos somos mais. Vamos lá? Então, professora, a senhora já começa com esse negócio de quadrado perfeito, mas não pode reclamar. Quadrado perfeito, a gente já viu esse conteúdo, a gente já sabe o que é isso, tá bom? Então, o que é um quadrado perfeito? Já está dizendo, quadrado é perfeito. Por quê? Quando a gente tem ideia de um quadrado, é que ele tem as mesmas medidas. Ele é um quadrilátero, porque tem 4 lados, ou seja, 4 segmentos de reta. Mas ele é um quadrado porque todas as suas medidas, todos esses segmentos de retas ou lados são a mesma medida. E aí você está vendo um radical, né, a raiz de 81. A raiz de 81 é um quadrado perfeito? É sim. Por quê? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Moleza, né? Só fazendo uma breve revisão. Aí vocês têm outro exemplo de quadrado perfeito, onde eu deixo a sentença matemática bem explicadinha, tá certo? Raiz de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Logo, 5 elevado à segunda potência, ou 5 elevado ao quadrado, que quer dizer 5 vezes 5, a base multiplicada por ela mesma 2 vezes, é igual a 25. Então, isso é quadrado perfeito, quando você encontra um número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquela raiz, ok? Vamos continuar. Então, aí vocês têm um trinômio de um quadrado perfeito. Vamos voltar lá na aula anterior sobre monômio e polinômio. Lembram o que é o monômio? Antes de monômio e antes de polinômio, vamos lembrar o seguinte, da linguagem algébrica. O que é uma linguagem algébrica? É quando nós utilizamos, né, as letras, né, as operações e as letras dentro de uma sentença matemática, que elas transformam em equação, em inequação. E para formar essa equação, nós precisamos dos termos matemáticos. Então, quando é que um trinômio é um quadrado perfeito? Quando os 3 termos, né, um monômio é um termo só, binômio, 2 termos, trinômio, 3 termos. Então, quando é que esse trinômio é um quadrado perfeito? Quando a sua raiz lá realmente bater direitinho com a potência, né? Quando eu repetir a base 2 vezes multiplicada. Então, vamos ver aqui. A gente pode descobrir pelo método fatoração, a gente já viu fatoração, isso aí é só uma breve revisão, tá, gente? Para a gente entender. Eu coloquei um número bem alto, 2.704. Será que 2.704 é um quadrado perfeito? Ah, professora, 9 vezes 9, 81. 81 é um quadrado perfeito. 36 é um quadrado perfeito porque 6 vezes 6 é 36. Mas 2.704, como é que eu vou achar um quadrado perfeito? Então, existe um método da fatoração que você vai olhar se esse número. Professora, e eu vou ficar por tentativa? Não. Preste atenção, 2.704 é um número par, então a lógica já me diz, é par, então é possível, de acordo com a regra de divisibilidade, é possível sim dividir por 2. Então você começa a divisão por 2. Veja que em dado momento, o número não vai ser mais possível dividir por 2. Então você vai encontrar aquele número que divida a ele para dar um quadrado perfeito. Então, você encontrou 2. Quantas vezes você encontrou 2 ali para dividir, para ser o dividendo, né? Então, você encontrou 4, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, você vai elevar 2 à quarta potência, né? E você encontrou 13 2 vezes. Você vai elevar 13 à segunda potência, ou ao quadrado, que quer dizer a mesma coisa. E como é que vai ficar isso? Daí a gente diz, a raiz de 2.704 é igual à raiz de 2 ao quadrado
vezes 2 ao quadrado, vezes 13 ao quadrado. Professora, quebrou minha cabeça, pirou agora. Não, não, não. Lembra quando eu fiz a fatoração aqui, ó? Olha aí, ó. Quantas vezes você dividiu por 2? 4 vezes. Então, aqui, em vez dele colocar 2 elevado à quarta potência, ele colocou 2 elevado à segunda potência, vezes 2 elevado à segunda potência, que é a mesma coisa, 2 elevado à quarta potência. Vezes 13, quantas vezes o 13 apareceu ali para dividir? 2 vezes. Então, 13 elevado à segunda potência. Multiplicando tudo isso, nós encontramos a raiz, né? A raiz de 2 ao quadrado é 4. A raiz de 2 ao quadrado é 4. Então, a raiz de 4 é 2. Então, encontrei a raiz. 2 ao quadrado, 4. A raiz de 4, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. A raiz de 4, 2. E 13 elevado ao quadrado dá 169, que vai dar a raiz 13. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 13, 52. Logo, 2.704 é um número do quadrado perfeito. Porque se eu multiplicar 52 vezes 52, vai dar exatamente 2.704. Então, tudo bem aí até aí agora, né? Presta bem atenção. Vamos agora para um exemplo aqui de trinômio, né? Vamos lá que é um termo usado no âmbito da matemática, né? Com referência da expressão algébrica, quando eu falei para vocês, né? Então, a gente precisa muito da linguagem algébrica, né? Então, esses termos, eles estão relacionados aos sinais ou às operações de menos e mais, subtração e adição. Temos um exemplo aí, 5P mais 2R menos 4S. Professora, o que é que P está fazendo aí? O que é que R está fazendo aí? O que é que o S está fazendo aí? Você sabe o que a adição está fazendo, você sabe o que o sinal de menos está fazendo. Então, você precisa saber também o que é que essas letras estão fazendo aí. Elas estão justamente fazendo parte da linguagem algébrica, né? Onde as letras possibilitam você fazer um cálculo, realizar um cálculo e encontrar aquele valor. E aí, todos os números, eu estou só revisando, isso já foi dado, só lembrando. Então, o 5 está acompanhando o P. Eu vou chamar 5 de quê? De coeficiente de P, né? O 2 está acompanhando o R, eu vou chamar 2 de coeficiente de R. O 4 está acompanhando o S, eu vou chamar 4 de coeficiente de F. Até aí, tudo bem? Vamos lá, calma, é porque o tempo é pouco. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco. Será que esse trinômio é um quadrado perfeito? Olha, no exemplo anterior eu já mostrei para vocês, né? 9A ao quadrado menos 12AB mais 4B ao quadrado. Quem é 9 aí? 9 é o coeficiente de A ao quadrado. Quem é 12? Coeficiente de AB. Mais 4, que 4 é coeficiente de B ao quadrado. Então, vamos ver o que é que acontece. Só de olhar assim, será que dá para você perceber se é um quadrado perfeito? Eu acho que dá, mas vamos lá, né? Vamos tentar aqui. Então, vamos usar aqui, ó, esse métodozinho bem arrumadinho aqui, ó. Vamos desvendar esse mistério agora. 9A ao quadrado. Qual o número... Agora tem que dominar a tabuada, tá? Qual o número que multiplicado por ele mesmo, que é a base, né? Vai dar 9. 3, simples assim, né? Então, em vez de eu ter 9A, eu agora vou ter 3A. 12, né? A raiz é 12 e AB, eu vou ter 3. E 4B, eu vou ter 2B. Agora é só resolver. Depois desses membros, né, todos distorcidos, né, nós vamos encontrar as raízes quadradas e o dobro delas, né? E aí a gente vai ter um quadrado totalmente perfeito, não é? 2A vezes 3A vezes 2B. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Deu exatamente ali, ó, bem no meio ali, tá certo? Vamos para a próxima. E agora, professora, agora que eu endoidei de vez, o que é que acontece aí? Será que é um quadrado perfeito? Vamos pensar um pouco, né? O quadrado já está dizendo, é um quadrado, é perfeito, a gente tem nem como, né? Vamos esquecer aquelas letrinhas, aquelas variáveis x, y, né? Vamos esquecer. Se não fosse aquelas letras, fosse só números, teria que ser o quê? Esqueçam as letras. Se só fosse número em vez das letras, não mudaria, seria um quadrado perfeito. Então, para ser um quadrado, ele tem que ter valores que dê a sua perfeição dos seus segmentos de reta. Logo, A é a diária, né? Lembra? A diária é igual
a lado ao quadrado. Cada lado de um quadrado é um segmento de reta que tem que ter o mesmo valor da medida, né? Então, área A igual a L ao quadrado, né, 2 vezes a mesma medida, é igual a x mais y. Ele está dizendo que L ao quadrado é igual a x mais y. Ou seja, se fosse um valor numérico, seria a mesma coisa, não é? Então, logo teremos A1 igual a x mais y ao quadrado. Professora, me bananou de vez. Não, ó, vou desenhar um quadradinho aqui, vamos fazer aqui. Quadradinho, quadradinho. Se eu colocar 4 aqui de lado, de uma do lado do segmento, eu preciso colocar 4 em todos os lados? Não. Por quê? Porque eu sei que é um quadrado e um quadrado tem que ser um quadrado. Olha, eu não posso dizer que um retângulo é um quadrado. O retângulo ele é um quadrilátero, o quadrado é um quadrilátero. Agora, o quadrado é um quadrilátero, mas ele é um quadrado, porque ele tem as 4 medidas idênticas. Então, se eu coloco só 4 aqui, eu estou dizendo que todas as medidas têm 4. A mesma coisa aí, eu estou dizendo que cada lado dessa medida tem x mais y. E eu não estou dizendo que a área de um quadrado é igual a um lado elevado à segunda potência, ou seja, 2 vezes a mesma medida, logo eu tenho x mais y, que é um dos lados, que é a mesma coisa dos outros lados, elevado à segunda potência, ok? Vamos lá. Vamos fotografar essa aqui agora. Gente, Bhaskara, não é? Tem muita gente que pergunta assim, ó, é direto isso. Que diabo eu vou fazer com Bhaskara? Eu vou usar Bhaskara em alguma coisa? Você é que pensa. E se você gostar da área de exatas, se você quiser ser engenheiro, pular para arquitetura, se prepara que é o que mais você vai ver. Por quê? Porque Bhaskara é importante. Tem muitos problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que seria o que a gente não sei nem como resolveria essa situação. Eu quero construir uma calçada, eu quero construir um espaço e quero ver a metragem. Eu aplico nas fórmulas de Bhaskara e acabou. Sabe qual é o maior problema do estudante com relação a Bhaskara e outras, né, leis de grandes matemáticos? É que a gente quer aprender só os cálculos e decorar. A gente não quer ler. O mal é esse. Lembra daquele livro que eu indiquei, O Romance da Álgebra? O Romance da Álgebra, ele é gostosíssimo. Leiam ele, que vocês vão desmistificar todos esses segredos da matemática. Por quê? Porque o conceito é muito bom. Olha, eu costumo dizer, quem sabe português sabe matemática. Porque o que faz sofrer em matemática é justamente os conceitos que você não adquire. Por quê? Porque você não lê, não quer, você acha que perde tempo lendo, quer ir logo para aqueles cálculozinhos. Ler é importante, é fundamental. E aí você tem essa formulazinha, ó, Bhaskara. Ele faz um trabalhinho maravilhoso, né, para encontrar as raízes, ou seja, é muito utilizado em problemas de situação do segundo grau, né, equações do segundo grau. Para o ano vocês vão dar física, uma disciplina que vai precisar muito dessas equações, muito do uso da delta. E aí vocês vão se sentir nessa obrigatoriedade, não na obrigatoriedade, mas na necessidade mesmo. Então aí você tem essa fórmula, né, de menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes AC, sobre 2A. Não é? Então fotografa Bhaskara, vá, porque para o ano vocês vão usar aí muito. Vamos lá. E aí, eu deixei umas diquinhas aí, né, de A, B e C, né, nas diferenças de zero. Ele, a partir do momento que ele tem uma diferença em zero, ele é chamado de uma função completa, ele terá uma função mais completa. E quando o coeficiente não encontra isso, ela passa a ser uma equação incompleta, tá certo? Aí é a necessidade de a gente encontrar os dois x, que é o x' e o x duas linhas, né, que são as raízes da equação. Basicamente, a gente tem que encontrar isso o tempo todo, tá? Então, vamos lá. Presta atenção. Numa discriminante, né, que é a raiz na fórmula, é a raiz da fórmula de Bhaskara, né, todo mundo, quem gosta já vai sabendo disso, né? Então, deixa eu lhe apresentar a letra grega delta, que é um triângulozinho, né, a representação do triângulo, que são 3 segmentos de reta. Então, aí, ela foi trabalhada, né, dentro da discriminante para economizar. Está entendendo? Para você não ficar muito preocupado com aquelas letrinhas lá na frente e encontrar a raiz mais rápido. Então, aí, olha, nós temos delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Né? Tudo isso sobre 2a. Ou seja, a partir do momento, você passa a substituir e usar essa fórmula, porque vai simplificar para você nos cálculos, tá certo? E aí eu coloquei aí, todo mundo já sabe de coeficientes. Gente, eu sempre digo para vocês, olha, a regra é básica em matemática. Lê
procura entender as palavras, né? Coeficiente. Muitas vezes a gente não entende, porque a gente não sabe o significado daquela palavra, daquela letra que está junto. Então, se liga nisso, tá? Coeficiente de um número, coeficiente de x, coeficiente de y, tá certo? E aí tá aí essa formulazinha bem básica, né? Que vai ajudar muito vocês na disciplina de física. E aí vamos descobrir as raízes das equações. Eu já deixei prontinha aí para vocês, tá certo? Onde x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Lembra do que eu falei antes? Eu sei que foi rápido, mas essa situação aí tem uma discriminante. Será que ela é completa ou incompleta, né? Então, eu atribuí valores. O de A é 1, o de B é menos 5 e o de C é 6. Meu tempo está se esgotando, mas vejam aí que eu já deixei a equação já prontinha para vocês. Olha. Gente, o segredo é aquele textozinho que tem lá. É substituir, ocupar as letrinhas. Vai fazendo com calma, lê, tá? Discrimina para você poder aplicar. Não tem segredo. Se você usar a fórmula certinha, aplicando, só fazendo as substituições, você vai encontrar x' e x duas linhas, que são as raízes da equação, ok? E vamos para uma atividade de pesquisa. Essa atividade, eu deixei todas as atividades de lado e estou deixando essa. Por quê? Porque essa é primordial, próximo ano para vocês. Vocês vão pesquisar a Bhaskara, vocês vão descobrir coisas que nem eu estava sabendo, né? Vocês vão descobrir, era um indiano, mas não só ele sabe dessa fórmula, ele teve a ajuda de muitos outros matemáticos que fizeram isso para ele, e que vocês vão ver o legado que ele deixou para a gente disso aí. Então, nunca mais digam, para que eu quero estudar Bhaskara, não é? Mesmo que você não seja engenheiro, mesmo que você não seja da área de engenharia de exato, mas você vai construir algum dia. Já imaginou como os satélites foram construídos? Alguém já parou para pensar como é que construíram um satélite? Então, para chegar a isso, para vocês terem essa tecnologia moderna que chega na vida de vocês, tudo em tempo recorde, agradeçam a Bhaskara, Bhaskara, Bhaskara sim. Beijo no coração de vocês e até a próxima.